O julgamento de Marcos Mezenga e de Marinheiro Geraldino continua. A situação dos jovens está complicada, mas duas testemunhas vão aparecer e revelar algumas coisas que ninguém ainda sabia. Esse é o canal Resumo da Reprise, bora pro vídeo. Começando a atuar no tribunal, Dr. Valfrido se levanta e assume o meio da sala. Andando de um lado para o outro, o advogado diz: a defesa desejaria saber da testemunha se ela ouviu ou gravou alguma ameaça do réu por parte do seu Marcos Mezenga à vítima. O juiz Gonzaga, sério, autoriza. A testemunha pode responder. Detetive Clóvis, calmo, assim faz. Não, excelência, não ouvi. Continuando, Valfrido pergunta: ou se ela ouviu de outra pessoa ou de outras pessoas qualquer ameaça ao senhor Ralph Tortelli. Meritíssimo, eu pediria para Vossa Excelência lembrar a testemunha que ela está sob juramento neste tribunal. Olhando para Clóvis, o juiz fala: a testemunha pode responder. Tenso, o detetive olha para o homem da lei e confessa: Eu ouvi sim, senhor juiz. Ouvi o senhor Orestes Couto Maia, marido da dona Suzane Maia. Ele ficou muito transtornado quando encontrou os dois pela última vez naquele apartamento. Satisfeito com a resposta, Valfrido continua: para terminar, excelência, eu pediria à testemunha que confirmasse aquilo que já declarou neste tribunal, que o senhor Orestes, marido da dona Suzane, em certo momento, quis contratar os seus serviços para que ele matasse o amante dela, ou que ele arranjasse outra pessoa que fizesse isso. Juiz Gonzaga, no mesmo tom de sempre, confirma. A testemunha pode responder. Ficando mais calmo, detetive Clóvis responde: eu confirmo sim, excelência. Valfrido, encerrando sua parte, então avisa: a defesa se dá por satisfeita, meritíssimo. Dito isso, o advogado retorna ao seu posto. O juiz tira seus óculos e por fim anuncia: a testemunha está dispensada, mas deverá permanecer no recinto. Este tribunal entrará em recesso por 1 hora. Batendo o martelo, o poderoso juiz se levanta, assim como os demais presentes. Marcos, no banco dos réus, vê seu pai e sua irmã deixando a sala de audiência. Enquanto isso, na fazenda Berdinazzi, Judite conversa com o velho Jeremias. Olhando para o patrão, a boa senhora questiona: mas quantos anos de cadeia o senhor acha que o Marcos Mezenga vai pegar? Dando de ombros, o rei do café rebate com impaciência: e Judite, e eu não sou juiz, como é que eu vou saber uma coisa dessa? Ficando cabisbaixa, ela comenta: coitado, apesar de ser o Mezenga, eu tô com pena do pobre. Jeremias, não gostando do comentário, rapidamente retruca: mas que pena, pena, que pena, Judite, quem tem pena é galinha, esquece quello infelice. Judite, sem titubear, argumenta: mas ele podia ter lhe dado um Berdinazinho e a Rafaela não tivesse perdido o filho dos dois. Não acreditando no absurdo que ouviu, o velho Jeremias solta: ma que Berdinazinho, Judite, ma que Berdinazinho? Quella era una falsa Berdinazzi. Imagina, una falsa Berdinazzi com Mezenga, a mistura maledetta que ia dar. Ouvindo a tudo com muita atenção, Giuseppe ri e comenta: ah, mamma mia, tio. Fechando a cara, o rei do café por fim confessa: io dava tutto questa hora para tá lá, vendo o que tá acontecendo em quello tribunal. O recesso de 1 hora termina e as pessoas retornam à sala de audiência. De seu lugar na plateia, Lia vê o irmão entrando. Olhando para ele, a moça sussurra: foi bem, tá bem legal. Entendendo, Marcos solta um leve sorriso sem jeito. Bruno, discordando da filha, se aproxima da jovem e pede: não faça isso, senão daqui a pouco ele berra de lá. A afetuosa Lia argumenta: ah, pai, mas ele tá legal. Astuto, o rei do gado solta: quero ver quando a mãe dele entrar no tribunal. Esse é meu medo. O Meirinho e outras autoridades retornam do recesso e logo em seguida chega o juiz Gonzaga. Os presentes se levantam em sinal de respeito.
Batendo seu martelo, o homem da lei anuncia: está reaberta a sessão. Quando o juiz se senta, todos se sentam também. Olhando em seus papéis, Gonzaga pede com seriedade: façam entrar a primeira testemunha arrolada pela defesa. Sem entender direito, Marcos franze o rosto e olha para a irmã da plateia. Marita então entra na sala de audiência e se acomoda no banco das testemunhas. Dr. Valfrido, em seu papel de advogado, começa dizendo: Meritíssimo, a defesa gostaria de perguntar à testemunha que tipo de relacionamento ela mantinha com a vítima. Sem esperar a autorização do juiz, Marita rapidamente responde sem titubear: ele era meu marido. Ouvindo essa declaração, todos os presentes se espantam e começam a cochichar. Detetive Clovis, inclusive, arregala os olhos e fica boquiaberto, pois não sabia dessa informação. Percebendo que o alvoroço é real, o juiz bate seu martelo para conter a agitação dos presentes. Sério, ele exige: ordem! Ordem! A testemunha só responda quando eu perguntar. Sem jeito, a jovem sussurra: sim, senhor. Desculpa. Valfrido, sem se abalar, rapidamente continua: e se ela era casada de papel passado, como se costuma dizer? Aceitando o questionamento, o juiz solta: a senhorita era casada com a vítima, de conformidade com as leis cíveis? Séria, Marita confirma: e no religioso também. Clovis e os demais voltam a ficar chocados. A história fica cada vez mais interessante e complicada. Dr. Valfrido, em sua posição, continua a perguntar: se a testemunha tinha conhecimento das aventuras extraconjugais do marido? Juiz Gonzaga, acatando mais uma vez, intermedia: a senhora tinha conhecimento das aventuras extraconjugais do seu marido? Num misto de calma e seriedade, a jovem responde: tinha, porque ele me contava tudo. Sagaz, Valfrido rebate: e por que a senhora escondia essa condição de esposa da vítima, excelência? Altivo, o juiz comenta: se a senhora ouviu bem a pergunta, pode responder. Marita, sincera, explica: porque ele não queria que ninguém soubesse que ele era casado, senão ia estragar os lances dele. O advogado ligeiro pede: e a testemunha poderia nos dizer que lances eram esses? Também curioso para saber, o juiz pergunta: que lances eram esses, senhora Marita? Abaixando o olhar e juntando sua coragem, a jovem respira fundo e conta: o Ralph sonhava demais. Insatisfeito com a resposta, o Dr. Valfrido questiona: e podia nos explicar com o que ele sonhava, meritíssimo? Olhando bem para Marita, o juiz Gonzaga repete: a testemunha poderia nos explicar que sonhos ele tinha? Marita, tensa, por fim explica: o Ralph vivia atrás de mulheres ricas e mal casadas, atrás dos bois ou do dinheiro dos seus maridos. Ele sempre falava que ia acertar nossa vida. Sagaz, Valfrido a interrompe e indaga: e a testemunha não se importava com as aventuras do seu marido? Sincera, Marita diz com emoção: não, eu amava ele. O advogado astuto continua: a defesa quer saber, meritíssimo, se a testemunha também era explorada pela vítima, como suas outras mulheres. O juiz calmo autoriza: a testemunha pode responder. A jovem, olhando para ele, sussurra: não, quando eu emprestava dinheiro para ele, ele sempre me devolvia. Pensativo, Valfrido pergunta: e se a vítima também costumava agredir a testemunha? Interrompendo, Marita se exalta: não, o Ralph nunca me bateu. Só de brincadeira. Era jogo de amor que a gente fazia. Ele me contava que as outras apanhavam porque gostavam. Nunca nenhuma largou ele por causa disso. Com tais palavras, Marita consegue causar uma confusão no tribunal. Os presentes se assustam com a naturalidade com que a moça fala sobre o caráter violento de Ralph. Batendo o martelo novamente, o juiz explica com impaciência: ordem! Ordem! Eu preciso ouvir a testemunha. Sem perder um segundo, Dr. Valfrido intervém: só uma última pergunta, excelência. É só uma última. Consta nos autos que o corpo encontrado nas areias do Encantado
foi identificado como sendo do Sr. Ralph. É devido a uma correntinha e uma medalha de ouro que ele sempre trazia pendurado no pescoço, e pela confrontação da sua arcada dentária com a de uma ficha de um dentista, o qual ele havia se tratado há alguns anos atrás. Não obstante, o laudo da perícia, a defesa gostaria de perguntar à testemunha se ela, que não reconheceu o cadáver que foi apresentado no Instituto Médico Legal, o corpo do seu marido, até onde vai a sua certeza de que ele esteja realmente morto. Pensando, o juiz olha para Marita e questiona. A testemunha deseja algum esclarecimento sobre a pergunta que lhe foi formulada? Calma, a jovem responde. Não, senhor, eu entendi. Sério, Gonzaga exige. Então, por favor, responda. Balançando a cabeça, Marita confessa. Eu não tenho certeza. Irritado com tal declaração, o promotor de justiça se exalta e bate com a mão sobre a mesa, gritando. Protesto! Eu protesto, meritíssimo! A agitação do homem então contagia os que assistem ao julgamento. As pessoas voltam a conversar entre si, sem fazer questão de sussurrar. O promotor, em sua fúria, continua. A defesa está levantando dúvidas que não existem nesse tribunal. Batendo seu martelo, juiz Gonzaga tenta controlar o alvoroço. Ordem! Ordem! Marita, em sua cadeira, se encolhe perante os homens da lei. Após conter a agitação do tribunal, o juiz encerra o testemunho de Marita. Depois de alguns minutos, ele chama a nova testemunha para o interrogatório. Entrando cheia de pompa, mas também cheia de medo, Suzanne se acomoda em seu devido lugar. Olhando para ela, Dr. Valfrido se alonga na história e por fim questiona. A defesa deseja saber se o amante da testemunha caiu ali, naquela praia, fatídica para ele, no mar ou na areia. Calmo, juiz Gonzaga autoriza. Se a testemunha entendeu a pergunta, pode responder. Chorando, Suzanne se controla e responde. Caiu na arrebentação. O mar estava calmo, mas chegava até ele, meritíssimo. Pensativo, o advogado continua. E se a testemunha pudesse nos responder também, se quando ela zarpou com o marido em seu iate, e já levando os algozes do seu amante, a vítima estava caída no mesmo lugar. Sério, o juiz pergunta. Estava? De queixo erguido, a madame confirma. Estava. Após alguns segundos em total silêncio, Valfrido solta. E de longe, ele parecia morto? Juiz Gonzaga, olhando para ela, intermedia. Parecia, dona Suzanne. Com o rosto lavado por lágrimas, Suzanne sussurra. Parecia sim. Um novo tumulto começa no tribunal. Já cansado, o juiz bate o martelo e exige. Ordem! Ordem! Aproveitando o rebuliço, o advogado diz. O marido da testemunha não voltou lá para se certificar se ele realmente estava morto? Emocionada, a madame explica. Não, eu pedi para ele voltar, mas ele não quis. Ligeiro, Valfrido rebate. Mas consta nos autos, meritíssimo, que ele voltou. Teimosa, Suzanne retruca. Mas ele não voltou. Ele parecia se divertir com a minha angústia. A cada nova declaração da mulher, um burburinho começa. O advogado esperto então pede. Para terminar, excelência, irritado, o juiz ordena. Ordem! Silêncio! Por favor, prossiga. Calmo, Valfrido diz. E por último, meritíssimo, se a testemunha podia nos dizer se a angústia que ela sentia depois de ter zarpado com seu marido daquela praia, se não seria por temer que ele morresse afogado, se já não estivesse morto de tanta pancada que ele tinha levado. Novamente irritado, o promotor intervém gritando. Protesto, meritíssimo! Eu protesto! Um novo circo começa. As pessoas falam alto, discutem, vendo o promotor se exaltar e o juiz tentar restabelecer a ordem no tribunal. Marcos, vendo tudo aquilo, solta leves sorrisos de deboche. Lia e Bruno se entreolham preocupados com toda a situação. Dr. Valfrido então aguarda. Juiz Gonzaga, quieto, pede. Ordem! Protesto indeferido. A testemunha responde se quiser. Sem pensar duas vezes, Suzanne anuncia. Quando a gente estava indo embora, eu fiquei olhando para ele na praia, rezando para ele se levantar, mas ele não se levantou.
Depois tudo foi ficando muito longe e eu não pude mais ver nada. E aí eu fui chorar na cabine, onde ele ficou preso a noite inteira. Calmo, o Dr. Valfrido conclui. A defesa se dá por satisfeita, meritíssimo. Gonzaga então avisa: a testemunha está à disposição da acusação. O promotor, já mais calmo, responde: a promotoria dispensa a testemunha, mas rogaria, meritíssimo, que ela permanecesse no local. Sério, o juiz autoriza. A testemunha está dispensada, mas deverá permanecer no recinto. Este tribunal entrará em recesso por 1 hora. O clima fica tenso e tudo pode acontecer. Mas agora deixe a sua opinião. Você gostaria que o Marcos fosse preso? A novela também está chegando à sua reta final. Ela vai deixar saudades para você? Deixe sua resposta aí nos comentários. Aproveita para se inscrever no canal e deixar o seu gostei. Assim, toda vez que sair um novo vídeo sobre a novela, você fica sabendo em primeira mão. Aqui na tela tá passando outro vídeo com uma revelação chocante que eu tenho certeza que você vai gostar. Basta clicar para assistir. Fiquem com Deus e até um próximo vídeo. Fui!